Galo, eu lembro que eu entrei numa empresa que estava com um problema sério de segurança. E aí eu peguei o telefone, liguei para um amigo meu, que é um dos que mais conhece segurança que eu conheço, vulgo Roberto Galo. Falei, Galo, me ajuda que o bicho tá pegando aqui. Naquele cenário, a gente estava perdendo mais ou menos 1,5 milhão por mês de fraude. Não vou abrir o nome da empresa pra gente não expor aqui, mas mais para servir de conscientização aqui para as pessoas. E eu não sei se você lembra ou se eu te contei, mas eu vou contar a situação que é muito engraçada. Era um rapaz do interior, cara, algum interior muito remoto, não sei se era interior da Bahia, interior de Minas Gerais, numa cidadezinha pequena. Esse rapaz descobriu como acessar a conta dessas pessoas. Tinha um jeito muito fácil dele conseguir acessar. E eram contas que tinham muito pouquinho dinheiro. Muito pouquinho dinheiro. E ele conseguia juntar esses dinheiros e um pouquinho de dinheiro, um montão de vezes, virava alguma coisa. E aí ele começou a vender produtos eletrônicos para as pessoas da cidade. Então, e também eletrodomésticos. Então chegava lá para Dona Maria, que era do mercadinho da rua principal da cidade. Ô, Dona Maria, tá precisando de alguma coisa? Geladeira, fogão? Eu tô vendendo tudo pela metade do preço. Ele ia lá, fazia a rapa e comprava. Ele fez, durante o período que ele descobriu esse vetor de ataque, até o momento que a gente conseguiu endereçar esse problema, foi aproximadamente ali uns 120 transações que ele fez. Ou seja, para uma cidade pequena, ele fez bastante coisa e, pô, 1,5 milhão né? Por mês. Óbvio que ele era uma parte disso, puta, foi surreal. Cara, isso era um problemaço de uma empresa grande, né? Uma empresa, puta, que já faturava centenas de milhões de reais, que nunca tinha investido de forma relevante em segurança e que tomou um atraso relevante. Precisamos ficar alguns meses ali até conseguir desenvolver o básico para endereçar aquele problema, né? E eu lembro que quase toda semana você ia lá pra gente sentar, conversar, chorar as pitangas, tomar um café. Mas às vezes não se resolve rápido soluções assim, né? O que você pode dizer sobre esse problema específico e como você correlaciona com centenas de clientes que você já teve com situações similares? Olha, esse é um problema bastante interessante. Você tem níveis diferentes de governança sobre o que está acontecendo. Então, assim, tem empresas que estão em ciclo de crescimento ultra rápido e diminui a fraude. Ele não tem uma fraude, digamos assim, técnica no sentido de, puxa, tem uma API aqui exposta. Ele tem uma de processo, né? Mas ele coloca a conta, puxa, eu estou perdendo, sei lá, 1% do faturamento. Estou falando qualquer coisa aqui, 1% do faturamento. Mas esse 1% do faturamento que eu estou perdendo, se eu mudar o processo aqui, eu vou perder 5% de faturamento por causa do churn, o que quer que seja. Ele escolhe, né, manter o processo frágil, porque ele perde muito mais em receita. É sabido, né? É sabido. É sabido. Então a primeira questão esse é um grande divisor de águas. Aquilo que está acontecendo, você sabe, está no nível aceitável, porque você nunca zera fraude, né? Então você pega o setor bancário, se você falar de uma a cada 100 mil transações, ele está feliz que uma a cada 100 mil está fraudada. Tudo bem. Está aceitável. Agora, se você tem uma API exposta, aquele 1 para 100 mil pode passar para 1 para 1000 imediatamente, né? E isso tem a ver com a forma com que os sistemas são colocados no ar, né? Muitas vezes sem nenhum tipo de teste externo, né? Teste técnico externo. A gente tem que lembrar, e eu acho que essa é uma coisa que a gente conversou nesse caso específico que você está falando, mas já vi em vários outros casos, é que a área de segurança ela tem que estar, sempre que possível, fora da diretoria do CTO. Porque existe um conflito de interesses. Total. Prioridade, né? As prioridades. Exato. Eu digo conflito de interesses nesse sentido, né? O CTO tem que manter a operação funcionando e entregando os milestones que você está procurando. O cara de segurança tem que garantir que as coisas elas estão minimamente asseguradas, né? E normalmente é bom que essa cadeira fique debaixo ou do CFO, né? O CFO é uma boa dica, né? É uma boa dica, mas que fique em outra cadeira, para que você tenha esse diálogo e a priorização correta. Veja,
segurança não custa muito caro. Talvez, se você tiver investimento no nível correto, vai custar uns 10% do que você investe na área de TI em geral. Tá. Poxa, 10% é muito ou pouco? Depende. Para a maior parte das operações se paga muito facilmente. Níveis acima disso, normalmente não. Então, o que a gente vê com uma frequência muito grande, mais recentemente, são os problemas oriundos da integração entre sistemas diferentes. Então, o sujeito tem uma plataforma multi-cloud, multi-framework, multi-client, e hoje é possível encontrar frameworks que em seu deploy padrão são bem fechados, relativamente bem fechados. O problema aparece quando você começa a interagir 2 ou 3 ou 4 ou 5 desses frameworks. Aí realmente é a receita da tragédia. E o que a gente vê é que quem está fazendo o deploy de um framework interagindo com outro, normalmente não tem como entender de mais de um de framework. Os frameworks são complexos, são cheios de detalhes, né? Então, assim, o que a gente tem visto é que tem menos casos de erros absolutamente triviais, não é que eles não têm, né? E eu me lembro que nesse caso que a gente está falando tinham problemas triviais ali. Né? O grande problema era no onboarding, da identificação do cliente, né? Do cliente. E assim, dependendo do framework que você usa, esse problema está relativamente resolvido. O problema agora, ele está migrando, né? Assim, é como as coisas encaixam entre si. O sujeito pega e faz deixa a chave deixa o token codado no repositório. No repositório, e, poxa, aí qualquer um consegue um acesso à base de dados. Então, assim, os problemas eles estão aumentando em decorrência, em geral, da interação entre diferentes componentes e talvez mais controlados nos componentes individuais do que eram no passado, né? Antes os componentes individuais eles não eram pensados com uma cabeça adversarial, né? Falei assim, não, cara, se o cara precisa deixar seguro, ele vai lá e fecha. Só que, cara, o desenvolvedor que pensa nisso é muito difícil. Aliás, esse eu lembro até que foi alguma coisa importante que a gente fez, que a gente passou um treinamento de codificação segura. Para a empresa inteira. Para a empresa inteira. E isso aí foi pivotal lá dentro, né? A gente viu que realmente fez uma diferença fundamental assim, na taxa de geração de defeitos, né? E eu acho que assim, os passos gerados que a gente tomou lá foram bem interessantes. E pegando a fraude aí, e quase zerada a fraude, né? Obviamente se pagaram, né? Opa! Cara, o que foi gasto de dinheiro ali foi impressionante. E o tempo, né? O problema é a agonia. Porque o tempo passa, chegou o próximo mês e tá em quanto? Putz, cara, era muito dinheiro. No fim das contas, eu acho que na hora que você faz essa matemática aí que você falou, dos 100 vezes, deve ter sido muito mais, com certeza. Mas foi interessante. Você vê que se tivesse investido um pouquinho, se tivesse tido uma consciência um pouquinho antes, isso nunca teria acontecido, né? Mas começa medindo, né? Porque várias pessoas elas não medem. Quer dizer, a partir do momento que você mede, você toma um susto. Poxa, não achei que era desse tamanho. Tem isso, né? Porque se você não tivesse consciente dessas medições, desses números, cara, esse negócio ia embora e talvez... Porque você sabe, né? O hacker, depois que ele faz a limpa, ele gosta de... Eu que descobri, eu quero mostrar pro mundo o que eu fiz. E na hora que esse negócio vaza e ele não te avisou, cara, aí ele pode derrubar sua empresa inteira, né? Porque uma pessoa fez aquele estrago, imagina 10 ou 15. Exato, depende do nível de querer aparecer, né? Assim, óbvio, um atacante estratégico que está ganhando dinheiro com fraude, ele vai permanecer sob o radar o mais tempo possível. Aliás, essa é uma coisa interessante, né? A maior parte das vezes os ataques sofisticados, né? Aqueles que estão preocupados com o estratégico, com os grandes ganhos, o sujeito acha um problema, entra, ele a partir de dentro fecha o problema para que ninguém mais entre e continua ficando lá dentro dono da situação, né? Isso é bastante padrão. Isso que eu queria te perguntar, porque às vezes eu vejo alguns ataques que são muito amadores. É um menino que nem sabia nada e ele descobriu uma falha, um negócio assim, com a criatividade dele. Acabou descobrindo, pegou um programa que o outro fez e ele acaba se virando e conseguindo fazer alguma coisa e a mídia chama ele de hacker. Você consegue perceber, assim, quantos % são ataques sofisticados e quantos são bobagem, assim?
A maior parte dos ataques, eles são composições de vulnerabilidades conhecidas, né? Então, assim, mais de 90% dos ataques, eles advêm de problemas conhecidos. A gente tem uma situação que é o seguinte, raramente você consegue fechar um problema no momento que ele foi descoberto, né? Algumas entidades, falando genérico aqui, entre empresa, governo, etc., fecham em questão de dias, outras fecham em questão de meses, né? Eu lembro um número que me impressionou muito, se alguém olhar aí deve ter um mais atualizado, mas uns 4 ou 5 anos atrás eu vi um número que era o seguinte, naquele ano, né, digamos 2015, um computador Windows ficou, durante o ano de 365 dias, ele ficou mais de 500 dias do ano, se você somar, né, com alguma vulnerabilidade não corrigida pela Microsoft. Uhum. Ou seja, em geral, Caramba. as plataformas elas têm muitas vulnerabilidades conhecidas a todo momento. Claro, isso melhorou um pouco nos últimos anos, né? Mas assim, é uma questão de tempo. Se você tem algum interesse, o atacante que tem algum interesse estratégico, ele senta e espera um pouco, a oportunidade aparecerá, né? Óbvio que quando não tinha internet, os softwares não eram atualizados mais rápidos, né? Mas, por exemplo, minha mulher, cara, você pega o celular dela, toda vez que ele fala, vamos atualizar, ela não. Vamos atualizar, não. Porque não detém, por mais que eu explique, que eu diga que é importante e tal. Depois teve uns eventos, tomou um sustinho, aí entendeu, aí nunca mais deixa de atualizar. Agora, uma das coisas que eu lembro que você falou muito naquele treinamento que a gente fez na empresa foi sobre o componente humano, né? O componente humano é um ponto de falha brutal também, né? Ele é um componente de falha brutal, assim. Eu acho que aí a gente tem diferentes aspectos também, assim. Primeiro é que a maior parte dos sistemas, softwares, computadores, celulares, eu tô falando assim, em geral, que a gente tem legado, eles são feitos com a perspectiva de que o usuário é razoável. Mas razoável significa diferentes coisas para diferentes pessoas, né? E aí, eu sempre gosto de dar esse exemplo, que é, a pessoa pergunta assim, ok, vamos falar um pouquinho sobre o que você publica na sua rede social, né? Você tem que publicar na sua rede social aquilo que é aceitável para você. Mas com qual cabeça? Com a cabeça de hoje ou a cabeça de 10 anos na frente? Com a cabeça de 10 anos na frente. Porque aquilo não vai desaparecer. Então é muito difícil julgar o que será razoável daqui a 10 anos com o que se sabe hoje. A única forma de você controlar um pouco isso é ser relativamente conservador. E aí eu volto para os softwares, né? A maior parte dos sistemas foram, por um lado, né, bolados com uma ideia de usuário meio idealizada, né? Mais recentemente tem sido avançado, assim, o entendimento global é que você deve adotar uma estratégia que é chamada de Zero Trust, né? Zero Trust significa que você, quando vai incorporar qualquer coisa no teu sistema, usuário, componente, o que quer que seja, primeiro você checa, depois você confia, e não o contrário. Uhum. Né? A gente trabalhava muito com, eu confio, depois eu checo. Agora o contrário, né? O contrário. E isso aí, no final das contas, permite que no final do dia você sobreviva melhor aos usuários que de repente estão fazendo uma coisa que parece razoável para ele, mas não é, de maneira nenhuma. Bom, aí a gente tem outro problema, que é dos usuários que de fato estão contra o sistema. Uma coisa é o sujeito incauto, outra coisa é o sujeito mal intencionado. Né? E o mal intencionado muitas vezes pode ser pelas coisas mais triviais. Por algum motivo está sendo injustiçado no trabalho. Né? Assim, deixa eu fazer um disclaimer, né? As tuas pessoas na tua empresa são as coisas mais valiosas que você tem ali. Ponto. Independente disso, algumas pessoas podem sim estar numa situação de estresse psicológico, de querer vingança, qualquer tipo de coisa. Né? E a questão é, quanto conhecimento dos assuntos sigilosos, que nem eu falei, toda empresa tem, qual é o nível de acesso que a pessoa precisa ter? Tem uma regra que chama princípio do mínimo privilégio, para o que ela pode fazer, e princípio da necessidade do conhecimento.
para aquilo que ela deve ser. Se você aplicar esses dois princípios na sua empresa, veja, você pode, obviamente, falar, poxa, estamos fazendo, mas talvez aquele detalhe, aquele poder que não é necessário, né? Se você aplicar esses dois princípios simultaneamente, a chance do usuário intencionalmente ou acidentalmente causar um dano diminui drasticamente. Eu sei que é difícil, porque às vezes você está numa startup, por exemplo, ou numa empresa nascente, você fala assim, não, todo mundo é igual. De fato, todo mundo está com o mesmo ímpeto ali, mas você não consegue, primeiro, evitar acidentes, porque eles acontecem, e depois, quando a empresa começa a ficar um pouco mais... Você não consegue evitar conflitos de interesse. Existem conflitos de interesse. Pessoas boas, honestas, bem intencionadas, terão conflitos de interesse. E nem sempre será totalmente ético a forma de resolvê-los. Aconteceu agora o caso da VP do Facebook, que foi no 60 Minutes, né? Botou a boca no trombone, parece que estava insatisfeita. Eu não vi a entrevista por completo, mas sei que isso... tem gente dizendo que foi o maior impacto desde o Cambridge Analytica lá pro Facebook, de tanto impacto que teve. Ou seja, um funcionário interno, né? E de uma pessoa de peso, provavelmente, né? É uma pessoa que certamente está falando aqui as coisas porque viu elas acontecerem, né? Eu não tenho, obviamente, nada contra a empresa A, o B, o C ou D, mas é claro que quando a gente fala de mídia social, várias delas, se não a maior parte, a única métrica relevante para elas é engajamento. E obviamente que engaja muito mais temas polêmicos, ou até aqueles que são borderline em termos de verdade, chamados de fake news ou não, do que o conteúdo de qualidade. Eu acho que assim, na minha perspectiva, olhando assim esses 20 anos, e eu, também juntando com um pouco de outras áreas que acabei me envolvendo, na área de inteligência, na área de contra-inteligência, né, a gente vê que, veja, a indústria se provou incapaz de se autorregular em segurança. Não existe isso. Aliás, você usa cinto de segurança no seu carro porque você é obrigado. Né? Que é o compliance. Que é o compliance. Que é o compliance. Em segurança, em geral, isso é um efeito social. Na maior parte das sociedades isso precisa ser regulado. O Estado tem que entrar. Né? E eu acho que essa questão da regulação externa, no final, ela precisa acontecer, senão a gente não vai para frente. E na casa da mídia social, né, com esse interno, ela simplesmente expôs uma situação ali que para ela estava intolerável. Ela, na opinião dela, o Facebook atentava à democracia, eu já digo, não estou nem fazendo juízo de valor, e que era contra a família. Eu, particularmente, acho que redes sociais, em geral, elas têm um efeito potencialmente ruim, que precisa ser a sociedade vai precisar resolver. Acho que a gente está aprendendo ainda, né? Como lidar com isso. Eu acho que, de fato... Não é fácil. Não é um tema simples. Não, tem muitos ganhos, é importante, você interage com quem... Mas assim, ela não vem sem efeitos colaterais. E eu acho que esses efeitos colaterais certamente tem maneira de mitigar um pouco. Eu acho que tem algumas coisas que de fato precisa colocar um pouco o dedo, porque algumas coisas podem influenciar uma eleição do país mais importante do mundo, né? Não, veja, esse caso que você falou, acho que é muito importante. Assim, se a gente olhar do ponto de vista de campanhas de influenciação, né, acontece a todo momento. Os russos fazem sistematicamente isso ao redor do mundo, né? É só nos Estados Unidos? Não. O movimento separatista na Catalunha tem dedo. A questão da Venezuela tentando influenciar a eleição da Colômbia com apoio russo. Tudo que aconteceu na Geórgia, veja, assim, é sistemático. E aliás, até se me permite um parênteses aqui, essa é uma coisa interessante, porque o mundo tem mudado muito, né? Se você pegar as convenções de armamento, de guerra, eles proíbem que os estados nacionais, né, vão lá e mirem civis do outro lado. Isso é um crime de guerra, né? Sim, tem regra na guerra. Se uma força... Existem várias regras, mas se uma força entra em combate mirando o civil do outro lado, isso é crime de guerra. O sujeito depois vai para o Tribunal Penal de Haia e vai preso ou sofre todas as sanções. Né? Ele passa a ser
condenado muitas vezes no país de origem, mas internacionalmente também. Então a lei ela está ali para proteger quem militar. Agora, o que acontece quando o Estado Nacional vai lá e mira o cidadão do outro para influenciar a eleição? Novidade, né? É novidade. Que é novidade entre aspas, mas é um negócio que ainda não se... Está acontecendo. Já tem um tempo, né? É altamente repreensível, né? Isso obviamente é uma espécie de... É um crime, não sei se como qualifica, mas obviamente é uma coisa que é assim, impensável. Né? Que precisa tomar muito cuidado, precisa de regulação. Esse que é o ponto, precisa de regulação.